Trazendo aqui no telão agora então, o Padre Josirley. O padre nos atende gentilmente aí nesse feriado, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. E padre, queria começar ouvindo do senhor então, o que significa esse dia de hoje, esse dia de finados para os católicos. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, e obrigado também pelo convite para estar com vocês aqui no Jornal da Clube. Finados, findou, nós somos peregrinos aqui neste mundo, nós não somos eternos aqui neste mundo, então celebrar o dia de hoje também é pensar na vida futura, né? Para nós que somos cristãos, de pensar no céu, na terra prometida que é o céu para todos nós. Então é um tempo de hoje para a gente também recordar as pessoas que são os nossos amores, as pessoas que perdemos, né? Quantas pessoas hoje passando no cemitério e também vendo as entrevistas falando de um dia triste. Realmente é um dia triste porque estamos lembrando aquelas pessoas que perdemos. Mas também é um tempo da gente refletir sobre a vida, não é? Sobre o que aquela pessoa significou e continua significando na minha vida. Padre, diante do que o senhor já explicou, já venho com a próxima pergunta então. Como lidar com a perda? Como a Bíblia diz para a gente lidar com isso, a própria igreja, os próprios ensinamentos de Jesus, enfim, o que dá para a gente levar em consideração nesse momento? A própria vida de Jesus Cristo, por isso que nós na Igreja Católica e também tenho certeza que todas as comunidades cristãs pensam sempre no mistério pascal de Cristo, né? Vida, sofrimento, paixão, morte e ressurreição. Para nós católicos, a vida ela não é tirada, ela é transformada. E então a pessoa, se a gente olhar pela ótica da fé, né, da nossa experiência de fé, a gente não perde, a gente ganha, né, porque a vida sendo transformada, então a vida ela continua, mas agora continua, né, no céu, no paraíso, né, de estar junto com Deus naquilo que acreditamos. É muito difícil lidar, né, com a ausência daquelas pessoas que amamos. Eu perdi meu pai em 98, agora com a pandemia perdi minha mãe, né, para o Covid. Vocês tiveram aí a experiência de perder um professor, um grande amigo de vocês, que foi o Roberto, jornalista da Clube. Mas aquela pessoa, né, que passou na minha vida, ela me afetou de alguma forma, né? Ela deixou marcas no meu coração, ela deixou marcas na minha memória. Então, nós eternizamos, né, a vida dessa pessoa, né, na nossa vida, na nossa caminhada. Então, nós não perdemos, né? A gente ganha, né, porque a vida continua. Como disse, a vida não é tirada, mas transformada. Padre, eu sei do trabalho que o senhor desenvolve, fazendo visitas também aí nos hospitais e aí ouvindo, né, dessas pessoas que estão hospitalizadas, de familiares, enfim. Existe uma maneira saudável, se é que a gente pode falar saudável, de conduzir o luto, ou seja, a saudade em relação à morte? Dá para caminhar dessa forma? Olha, eu inclusive na missa antes de vir para cá, para o jornal, eu contei a experiência de uma menininha chamada Helena, e que estava se despedindo da sua vovó. Ela faleceu sexta-feira passada e como que a Helena foi preparada, né, seja pela equipe do hospital, pela psicologia e também pela própria família, para se despedir da sua vovó. Eu estou dizendo o nome dela porque acabei contando essa história, essa história está na minha rede social, e ela foi preparada com um livro justamente para ela poder entender esse processo. Vovó que foi ficando mais debilitada, vovó que foi perdendo um pouco de consciência. Então é possível a gente se preparar para esse momento. Existe aquela morte que é violenta, que a gente não está preparado mesmo, mas nos hospitais são aquelas pessoas que nós acompanhamos e que vai entendendo o significado da vida, não é? O sentido da vida. Uma coisa importante, André, quando eu falo de morte, a gente tem muito medo de falar sobre a palavra morte, porque ninguém quer morrer, de fato ninguém quer, todos nós temos medo realmente de passar por isso. Mas a morte, ela tem que me lembrar a vida, né? Então, até que esse dia, que é importante chegar, o que eu posso realizar, né? Quais são as coisas boas que eu vou fazer, não é, durante a minha vida? Porque para morrer tem um dia, mas para viver tem muitos dias. Padre, é um dia extremamente importante, a gente sabe disso, para os católicos, mas para aqueles que não profetizam da fé católica ou profetizam uma religião, como o senhor dirige a esse público nesse momento? Veja,
é um tempo importante. Nós celebramos os finados, né? Lembrando, não é um culto aos mortos, nós não fazemos isso, mas fazemos memória daquelas pessoas que passaram na nossa vida, que são importantes e são caras para nós e que a gente sente saudade. Sentir saudade é bom, é salutar. Chorar também é importante, as lágrimas revelam o tanto que você ama aquela pessoa que você perdeu. Porém, nós não vamos parar na dor, né? A vida, ela continua, né? A vida, ela te chama, não é, a dar passos importantes. E quando eu trago, né, pela saudade, dá aquele aperto no peito da pessoa que eu amo, que já não está mais na minha presença, lembrando de que ela só mudou de caminho, né? Mas essa pessoa, ela continua existindo, né, na sua memória e no seu coração. Padre Josirley, ou simplesmente Padre Jô, como ele é conhecido aqui em Ribeirão. Muitíssimo obrigado, Padre, pela sua presença aqui. Um grande abraço ao senhor e até a próxima. Obrigado, Deus abençoe a todos.